Aqui na aula de hoje, nós vamos falar sobre distribuição de probabilidade de Poisson, tá? A distribuição de probabilidade de Poisson é uma distribuição de probabilidade para variáveis discretas, como eu já tinha comentado com vocês, nesse bimestre nós vamos tratar apenas de variáveis discretas, variável contínua vai entrar no bimestre que vem, tá? O que a distribuição de probabilidade de Poisson faz? Ela faz o seguinte, ela expressa a probabilidade de ocorrer uma série de eventos em um certo período de tempo, tá? Considerando que esses eventos sejam independentes um do outro, ou seja, a ocorrência de um não depende de que o outro tenha acontecido, ok? Então, ela vai calcular qual é a chance de acontecer algum evento em um determinado período de tempo. Então, quantas vezes, da mesma forma que na distribuição binomial a gente tinha quantos sucessos em quantas tentativas, aqui a gente tem quantos sucessos em um certo período de tempo, ok? Então, quantas vezes vai acontecer isso? Em um determinado período. Essa é mais ou menos a ideia da distribuição de Poisson. Bom, ela vai ocorrer para eventos, experimentos de Poisson, certo? Assim como a distribuição binomial são para experimentos binomiais. Essas são para experimentos de Poisson. Como que seriam experimentos de Poisson? A probabilidade de uma ocorrência é a mesma para quaisquer dois intervalos igual comprimento. Pode ser tempo, pode ser comprimento, pode ser, enfim, em um certo intervalo, ok? Então, é a mesma. Indiferente de qual é o intervalo, a probabilidade de ocorrência vai ser a mesma. A ocorrência ou não em qualquer intervalo é independente da ocorrência ou não em outro intervalo. Então, um evento acontecendo não interfere no outro. A ocorrência de um não vai interferir no outro. E considere que uma variável discreta possua a probabilidade de calcular o número de ocorrências ao longo de um intervalo de tempo ou espaço. Por exemplo, uma coisa que a gente consegue calcular usando a distribuição de Poisson. Quantos carros chegam ao estacionamento em 1 hora? Quantos reparos precisam ser feitos em 16 quilômetros de uma rodovia? Quantos vazamentos existem em 160 quilômetros de população? Então, são coisas acontecendo em um certo intervalo. Então, nós temos um intervalo contínuo. Nesse intervalo, quantas coisas vão acontecer? Quantos eventos vão acontecer? Ok? Basicamente, a distribuição de Poisson calcula esse tipo de experimento. Qual é a função que me dá o cálculo da distribuição de probabilidade de Poisson? É essa bonitinha aqui, ó. Probabilidade de x igual a k é e elevado a menos lambda, essa letrinha bonitinha aqui é o lambda, vezes lambda elevado a k, e elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, dividido por k fatorial. K é o quê? K é a quantidade de sucessos que eu quero ter nesse período considerado. Lambda vai ser o quê? Vai ser a quantidade média de eventos que ocorre normalmente nesse intervalo, tá? Então, K é quantos sucessos eu quero, lambda é, em média, quantos estão acontecendo nesse intervalo. Então, a gente tem que ter um conhecimento prévio do valor do lambda para poder fazer o cálculo da probabilidade, tá? E o E é a constante de Euler, tá? É a base do logaritmo natural, aproximadamente 2,7128. É uma constante. As calculadoras têm esse E, tá? A gente vai usar o E da calculadora para fazer o cálculo. Então, é só isso. K é quantos sucessos eu quero. Lambda é a média de eventos que acontecem no intervalo. E E é a base do logaritmo natural, é a constante de Euler lá, 2,718, ok? Vamos fazer um exemplo que é bem facinho essa parte da distribuição de Poisson, vocês vão curtir bastante. Bom, vamos lá. Suponha que 2% dos itens produzidos por uma fábrica sejam defeituosos. Encontre a probabilidade de existirem 3 defeitos em uma amostra de 100. Então, nós sabemos que 2% tem defeito, tá? 2% significa 2 em 100, certo? 2% quer dizer que são 2 em 100. Quer dizer que a cada 100 nós temos 2 com defeito, ok? É isso que me diz esse 2% aqui. Encontre a probabilidade de existirem 3 defeituosos em uma amostra de 100. Então, se 2 a cada 100 tem defeitos, qual é a probabilidade de existirem 2 defeituosos nessa amostra aí de 100? Então,
Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, o que nós temos que definir é o lambda, tá? O que é o lambda? É a quantidade de eventos que vem ocorrendo nesse intervalo, ok? Quantos normalmente acontecem no mesmo intervalo? Qual intervalo que eu quero? Eu quero na amostra de 100, ok? Na amostra de 100. Então, se são 100, normalmente, nesse intervalo de 100, teremos 2 com defeito. Então, o nosso lambda é igual a 2, porque estamos considerando um intervalo de 100 elementos, ok? Se a gente estivesse considerando uma amostra de 200, então nosso lambda seria 4, ok? O lambda, ele está relacionado ao tamanho da amostra, ao intervalo considerado, ou coisa desse tipo. Se nós tivéssemos uma amostra de, digamos, 1000, então seriam 20, tá? Como é 2%, então é só calcular o 2% do valor que você quer. Nesse caso, nem sempre vai ser assim, tá? O lambda, o cálculo do lambda, ele varia um pouco. A gente vai ver outros momentos aqui do lambda também. Mas ele dá uma variada dependendo do que a gente quer. Bom, eu quero ter quantos defeituosos? 3 defeituosos nessa amostra de 100. Então, eu quero que o meu K, lembrando que a fórmula é P de x igual a K, é igual a E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a K, dividido por K fatorial, que é o K. Horrível. Lambda elevado a K, certo? Então, eu preciso saber somente quem é o lambda e quem é o K. É só isso, tá? Então, sabendo que em média acontecem 2 a cada 100, eu quero saber qual é a probabilidade de existir em 3. Então, o meu K, nesse caso, vale 3, ok? Vamos ver aqui ó, como é que fica. P de x igual a K, E elevado a menos lambda, lambda elevado a K. Então, nós definimos assim, ó. P, em vez de colocar P de x igual a K, a gente coloca assim, P de xk. Tá, letrinha medonha. P de xk. Só para dizer quem é o lambda e quem é o K nesse caso, tá? Então, eu coloco P de x, vírgula K. Ou lambda, vírgula K. Mentira. Peraí. Sai. Deixa eu apagar isso aqui. A gente usa P de K e lambda, tá? K é quantos estão ocorrendo, lambda é a média de ocorrência, tá, gente? Isso é só uma notação. A fórmula é essa daqui. A notação é que tem uma diferencinha, mas a notação não importa muito, tá? O que importa é mesmo o cálculo. Então, vamos lá. P de... O lambda vale... O K vale 3 e o lambda vale 2, ok? Lambda, quantos estão ocorrendo nesse intervalo? É o P de x igual a 3, ok? Que vai ser E elevado a menos o lambda vale 2, ok? Vezes lambda de novo, 2 elevado a 3, dividido por 3 fatorial. É só isso. E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, dividido por k fatorial. Então, eu vou fazer aqui na HP esse cálculo. Vamos lá. Ó, primeiramente, eu vou fazer E elevado a menos 2, tá? E elevado a menos 2. É o 2 CHS para ficar negativo, tá? E o E na X é esse botãozinho... Deixa eu apertar ele aqui. Esse botãozinho aqui, ó. Ok. Esse botãozinho aqui, ó. Debaixo do 1 sobre X, só que na função azul. Tá vendo? É esse que a gente vai usar aqui, ó. O botão E elevado a X, que fica embaixo do 1 sobre X ali do número invertido. Ok? Então, eu vou usar ele. Eu vou fazer E elevado a menos 2. Então, eu vou colocar 2 negativo, porque é menos 2, né? E aí, elevo a E. Então, G, E na X. Isso é E elevado a menos 2, tá? Agora, eu vou multiplicar por 2 ao cubo. 2, enter, 3 elevado, 2 ao cubo. Multiplico, E elevado a menos 2, vezes 2 elevado a 3. E divido por 3 fatorial. 3g n fatorial e divido, ok? Então, de novo, a sequência aqui para vocês. Ó. Primeiro, eu vou fazer e na menos 2, 2, chs, g, e na x, e na menos 2. Agora, eu vou fazer 2 elevado a 3. 2, enter, 3 elevado
e multiplico. Agora eu vou dividir por 3 fatorial. 3Gn fatorial e divido. Ok? Então, deu 0,1804. Deu 0,1804. Ou seja, 18,04%. Então, se 2% dos itens produzidos por uma indústria são defeituosos, a probabilidade de existirem 3 defeituosos em uma amostra de 100 é de 18,04%, ok? Coloquei aqui para vocês, deixa eu dar a sequência da HP. Aqui eu comecei pela potência, tá? Aqui no cálculo, mas tanto faz. Pode começar pelo E na X ou pela potência, multiplica e divide por 3 fatorial. Ok? Ó. 2 entre 3 elevado, isso aqui é 2 elevado a 3. 2 CHSG E na X, isso é E elevado a menos 2. Ok? E esse aqui é o 3 fatorial. 2 elevado a 3, E elevado a menos 2, 3 fatorial. E divide. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Ficou claro? Pode falar. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, beleza. Deixa eu pegar uma luz aqui só um pouquinho. Sai do banho, fica quente, depois vai esfriando. Vamos pro próximo, então. Ficou bagunçado, mas lá no slide tá tudo resolvidinho, tá? Quando vocês precisarem olhar lá, tá tudo certinho lá. Bom, número 2. Considere um processo que tem uma taxa de defeito de 0,2 por unidade, tá? Então, a taxa de defeito é de 0, cada unidade apresenta um defeito basicamente de 0,2, ou seja, não chega a ter um defeito em cada unidade, ok? Qual é a probabilidade de uma unidade apresentar 2 defeitos, 1 defeito ou 0 defeito? Então, aqui ele já deu o lambda, né? O lambda está dado, tá? O lambda é 0,2. Lambda é 0,2 por unidade. Se aqui tivesse falado assim, ó, uma taxa de defeito de 0,2 por unidade, qual é a probabilidade em um lote de tantas unidades apresentar? Aí você tinha que calcular o lambda para aquela quantidade de itens considerados na questão. Mas nesse caso não, porque está falando que 0,2 por unidade, e aqui a pergunta é com relação a uma unidade. Então, está tudo na mesma quantia, mesma quantidade de unidades. 0,2, uma unidade, tá? Então, é simples. Lambda é 0,2. Na letra A, eu quero saber qual é a probabilidade de apresentar 2 defeitos. Então, meu K é 2. Lembrando que a fórmula é P de x igual a K, é E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a K, dividido por K fatorial. É só substituir na fórmula. Podem fazer. Deu? 2,44%? 2,44%. Como que você fez? Eu fui passando pela forma. De x Isso. igual a 2. Uhum. E elevado a menos quanto? Pois eu errei nisso. Eu coloquei positivo. Menos lambda, menos 0,2. O Eu lambda coloquei... repete 2 vezes. 0,2 elevado a 2, dividido por 2 fatorial. Ela é fácil, mas ela é fácil de se confundir também com os elementos da fórmula. Nossa, que rim besta, cara. 1,63? 1,63? Vejamos. Agora ficou melhor. Ó, vou fazer bem devagarzinho. Aliás, eu vou escrever aqui os passos, tá? Porque esse aqui não tem. Então, ó, eu vou fazer E elevado a menos lambda, menos 0,2. Então, eu começo com 0,2, 0,2, CHS, para ficar negativo, G, E na X. Então, é 0,2, CHS, G, E na X. Isso aqui é E elevado a menos 2. Agora eu faço 0,2 ao quadrado.
0,2, enter, 2 elevado, que é o y na x. Aí multiplica um pelo outro. Então, mais ou menos isso. Isso aí é e na x vezes 0,2. Agora eu coloco 2 fatorial, 2g n fatorial e divido. Esse é o procedimento na HP, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que fica então. Então, vou seguir bem os passos que tá aqui, ó. 0,2 CHS G E na X. Não, é isso aí. Daí 0,2 de novo, enter, 2, y elevado a x, multiplico, 2g n fatorial e divido, ok? Ó, 2 elevado a x, 0,2 CHS, 0,2 CHS e na x, então e a menos 0,2, 0,2 enter, 2 elevado, multiplico, 2 fatorial e divido, ok? Então, deu 0,0164. 0,0164. Significa que são... 0,0. 0,0164. Significa que são o quê? 1,64%. 1,64%. Então, se a taxa de defeitos é de 0,2 por unidade, não chega a ser nenhum, então a probabilidade de haver 2 defeitos é bem pequena, tá? Quando fizer assim o cálculo, dá essa pensada para ver se tá coerente o que você encontrou, ok? Quase não tem defeito, é 0,2. Qual a chance de encontrar 2 defeitos? É bem pequena mesmo, tá? Dentre essas 3 aqui, ó, 2 defeitos, 1 defeito ou 0 defeito, qual que vocês acham que é mais provável que aconteça? 2, 1 ou 0? 1. 1 defeito? Então, vamos pensar. Ó, olha só, vamos entender o que está acontecendo. O processo tem uma taxa de defeito de 0,2. É muito próximo de 0. A quantidade de defeitos por unidade é 0,2, ok? Então, é mais provável que tenha 2, 1 ou nenhum defeito. Mais Nenhuma. provável que não tenha nenhum, né? É mais provável que não tenha nenhum. Pensando pelo enunciado, ó, é pequenininha a taxa de defeitos que acontece lá. Então, é mais provável que não tenha nenhum. Então, dentre esses 3 aqui, o que tem que dar mais alto é o 0, tá? Vamos fazer agora o P de x igual a 1. Ou seja, um defeito. Deixa eu apagar isso aqui. Um defeito. Vamos fazer aqui. Um defeito. O que vai ser? Vai ser lambda igual a 0,2 e k igual a 1. Um defeito. Então, P de x igual a k é e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k menos... mas cada vez fica uma cor diferente. E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k dividido por k fatorial. Então, quando k for igual a 1, P de x igual a 1 vai ser e elevado a menos lambda, o lambda não muda, menos 0,2 vezes 0,2 elevado a 1 dividido por 1 fatorial, ok? Então, aqui eu vou fazer e elevado a menos 0,2, então aqui só preciso fazer e elevado a menos 0,2 vezes 0,2, concordam? Porque, ó, esse daqui vai dar 1 fatorial é 1 mesmo, 0,2 elevado a 1 é 0,2. Então, o cálculo que eu vou fazer é esse aqui, ó. E elevado a menos 0,2 vezes 0,2. Só isso. Não preciso multiplicar, dividir por 1 fatorial, que não faz diferença. Então, 0,2 CHS E na X vezes 0,2 vezes. Pronto.
Então, a probabilidade de x igual a 1 é 0,1637. Então, a probabilidade de não haver nenhum erro, 0 erros, é 1,64%. A probabilidade de haver um defeito é 16,37%. E a probabilidade de não haver nenhum vai ser a P de x igual a 0. Ok? Nenhum defeito. O lambda é o mesmo, só o K que muda. E elevado a menos 0,2 vezes 0,2 elevado a 0 divididos por 0 fatorial. Lembrando que 0,2 elevado a 0 é 1 e que 0 fatorial é 1 também. Então, esse cálculo é somente apenas e elevado a menos 0,2. Só isso. 0,2 e na x. Então, é de 0,8187. Então, deixa eu apagar todo esse monte de coisa aqui. 81,87%. Ó, vamos comparar aqui, ó. Probabilidade de ter 2 defeitos é de 1%. Probabilidade de ter um defeito é 16%. Probabilidade de não ter nenhum defeito é 81%. Então, é mais provável que não tenha nenhum, tá? Porque, como a gente viu aqui, a chance de ter defeito é 0,2 em cada unidade. Então, é pequena a possibilidade de ter defeito. Sendo pequena, a chance de ocorrer 2 defeitos é muito pequena. Pode acontecer 1%, mas é pequena, certo? Então, quando fizerem o cálculo, dá uma pensada na resposta se ficou coerente ou não, tá? Aqui tem todos eles resolvidinhos aqui no slide, tá? Eu escrevo por cima porque o rabisco fica melhor, acho que quando eu escrevo, do que quando eu mostro só ela pronta. Mas tá aqui prontinha, tá? Aqui tem todos, ó. De 2, de 1 e de 0, tá? Tá tudo certinho aqui. Muito bem. Exemplo 3. Suponha que 400 erros de impressão sejam distribuídos aleatoriamente em um livro de 500 páginas. Encontre a probabilidade de dada página conter 2 ou mais erros. 2 ou mais erros. Então, aqui a gente tem que dar uma pensada como que vai ficar o lambda, tá? Como que vai ficar o lambda? Olha só. Eu quero... O que nós temos aqui? Nós temos que há 400 erros em 500 páginas, tá? Há 400 erros em 500 páginas. O que eu quero calcular é a probabilidade de uma página, dada página, uma página, tá? Então, em 500 páginas, eu sei que tem 400 erros. Em uma página vai ter quanto? Então, se tem 500 erros, 400 erros em 500 páginas, quantos erros vão ter em uma página? Essa que é a ideia para calcular o lambda, tá? Por quê? Porque eu quero saber a probabilidade de, em dada página, conter 2 erros. Então, se nas 500 páginas tem 400, qual a chance de que em uma página tenha 2? Essa é a ideia, tá? Se são 400 erros em 500 páginas, vão ser quantos erros por página? Então, o lambda tem que ser o quê? Tem que ser erros em uma página, não em 400, como está ali, tá? Em uma página. Então, nas 500 páginas tem 400 erros, em uma página tem quanto? Aqui, se vocês quiserem, pode fazer até a regra de 3, tá? Ó, funciona? Claro, não precisa, mas funciona. São 400 erros. Erros, páginas. São 400 erros em 500 páginas, ok? Em uma página, X erros. Dá para fazer assim, tá? Como eu quero em uma página, faz ali a multiplicação cruzada, vai ficar X igual a 400 sobre 500, ok? Então, em uma página, tem 0,8 erros, ok? 0,8. 400 divididos por 500. 0,8 erros. Tranquilo? Então, nosso lambda é igual a 0,8 erros por página. E se eu quisesse, por exemplo, em 3 páginas, aí eu faria 0,8 vezes 3, ok? Faria daí para a quantidade de páginas que eu estou querendo fazer a probabilidade, beleza? Eu, como eu quero uma página, então eu calculei aqui uma página quantos erros normalmente tem, 0,8, tá?
Ficou claro o cálculo do lambda? Como que eu fiz para chegar nisso? Então, sempre tem que pegar o que você está procurando. Estou procurando em uma página. Isso aqui acontece em 500 páginas. Como eu quero uma, então eu tenho que calcular para uma. Por exemplo, se eu tenho um fenômeno acontecendo tantas vezes por hora, tantos por hora, e eu quero em 5 minutos, eu tenho que dividir por minuto e multiplicar por 5, tá? Se o fenômeno acontece sei lá, tantas vezes em um ano, qual a chance de acontecer em um dia? Tem que dividir por 365. Essa é a ideia, tá? Sempre pegar o prazo, o período que você quer para fazer o cálculo do lambda. Então, acontece 0,8 erros por página. Qual é a probabilidade de que ocorram 2, tá? Então, sabendo que tem 0,8, qual é a probabilidade de que ocorram 2? Então, vai ser P, o lambda é 0,8. Pode falar. Daria para fazer uma média em vez de fazer a regra de 3, né? No lambda. Daí é a mesma coisa, né? Se são 400 Aham. erros em 500, pode fazer direto 400 por 500 sem fazer na regrinha de 3 aqui. Mas a regra de 3, ela funciona sempre, em qualquer situação. Se eu quisesse já, por exemplo, em 5 páginas, eu já faria em 5 aqui, ó, em vez de fazer em 1. Já fazia direto. Desde que você encontre proporcionalmente, você tem já uma coisa que você sabe que acontece, você tem que encontrar proporcionalmente o que acontece no intervalo que você quer. É só fazer essa proporçãozinha aí, tá? Mas a regra de 3 vai funcionar em qualquer circunstância, por isso que eu fiz aqui pela regra de 3. Então, eu tenho o lambda igual a 0,8 e o K é igual a 2. 2 ou mais. 2 ou mais. 2 ou mais quer dizer que o meu K, perdão, é maior ou igual a 2. Não é 2. Tá? É maior ou igual a 2. Quer dizer que vai ser 2 ou mais que 2. Maior ou igual a 2. Então, eu quero a probabilidade de que x seja maior ou igual a 2. Como eu não sei qual é o céu é o limite para esse 2 aqui, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil, não tem como eu calcular, tá? Então, a gente vai ter que descontar de 100%. Nesse caso, não teria nem como eu somar, não posso fazer P de x igual a 2, mais P de x igual a 3. Não tem como, porque eu não sei qual é o limite. Então, aqui tem mesmo que tirar, descontar de 100%. O que eu sei da última aula? É a mesma ideia. Que a probabilidade de que x seja maior ou igual a 2 é 1 menos a probabilidade de que x seja menor que 2. Ok? A gente desconta do 100%. Quando que x é menor que 2? X é menor que 2 quando for 0 ou 1. Então, vai ficar 1 menos P de x igual a 0 mais P mais P de x igual a 1, ok? Agora eu vou calcular o de 0 e o de 1 e vou descontar de 100%, ok? Pode fazer já tudo junto, ó, montar tudo junto. P de x maior ou igual a 2 é 1 menos. Qual que vai ser a P de x igual a 0? É a mesma fórmula. E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k dividido por k fatorial. O lambda vale 0,8 e o k, aqui ele é 0, aqui ele é 1. Então, vai ficar E elevado a menos 0,8 vezes 0,8 elevado a 0, divididos por 0 fatorial, mais E elevado a menos 0,8 vezes 0,8 elevado a 1, dividido por 1 fatorial. Podem fazer a conta. E aí, conseguiram? Pra mim deu resultado nada a ver e tô refazendo. Porém, eu acho que uma guria falou. Não pode dar maior que 1. Ah, ok. Nunca pode dar maior que 1 o resultado. 19%? 19%. Teve todo tipo de resposta aqui. Vamos dar uma olhada. Vou apagar a bisqueira, né? Porque daí ele tem resolvido aqui também, tá? No slide. A gente foca só na resolução. Na HP, no cálculozinho, né? Porque a conta ali tá certinho. Então, são
0,8 é o lambda, tá? Aqui eu não calculei por regra de 3, tá? Aqui eu fiz direto pela proporção. P de x igual a 2 é 1 menos P de x menor que 2, né? Aí tá aqui. Aqui eu já tirei o parênteses para ficar menos e menos, tá? Vamos fazer aqui o 0, elevado. Vou colocar os resultados. Aqui. E elevado a menos 0,8 vezes 0,8 elevado a 0. Isso aqui dá 1, então eu não preciso calcular. Então, eu vou fazer o E elevado a menos 0,8. 0,8 CHS G E na X. Aqui o primeiro deu 44,93. 0,4493. Deu isso de vocês também? Agora o outro aqui. E elevado a menos 0,8 vezes 0,8 elevado a 1. 0,8 CHS E. Aí vezes esse aqui não precisa colocar, né? Porque 1 fatorial é 1 mesmo. Então, se eu vou multiplicar por 0,8. É 0,8 vezes. Então, deu 0,3595. O que é esses 44,93 aqui? É a chance de não ter nenhum erro, tá? Ó, esse aqui, o 44,93 que a gente usa para o cálculo aqui, esse primeiro aqui, é a chance de não ter nenhum. Qual a chance de não ter nenhum erro em uma página? É de 44%. Qual a chance, essa segunda etapa aqui, ó, é um erro. Qual a chance de ter um erro? A chance de ter um erro é de 35,95. Então, como eu quero mais que 2, eu estou tirando a chance de ter um e a chance de não ter nenhum. Ok? Isso aqui eu vou tirar. Agora, somando os dois ali, 0,4493, soma. Vou descontar de 1. 0,1912. A chance de ter 2 ou mais erros em uma página é de 19%, ok? É maior a chance de ter 1 do que a chance de ter mais que 2, ok? Por isso que deu pequeno aqui, relativamente pequeno lá o 19,2%, ok? Alguma dúvida, então, pessoal? Oi, então pode falar. toda vez que for maior, ao menos 2, mais do que 2 erros ou algo semelhante, eu vou subtrair do total, né? O meu total tinha dado Isso, 0,80. isso. É assim, ó. Quer ver? Quando você tem P de x maior ou igual a alguma coisa, tá? Maior ou igual a alguma coisa, você vai fazer 1 menos P de x menor que essa coisa. Ok? Quando for maior ou igual, você desconta de 100. Agora, quando você tiver x menor, por exemplo, P de x menor, aí você tem que ir somando até chegar lá. Em vez de colocar K, eu vou colocar número, para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó. Vou tirar isso aqui. Vou colocar P de x maior ou igual a 3. O que eu faço? É 1 menos P de x menor que 3, ok? Se for P de x maior que 3, maior, sem o igual, é 1 menos P de x menor ou igual a 3. O igual tem que estar em algum deles, tá? Então, maior que 3 só é 0, 1, 2 ou 3. Maior ou igual a 3 é 0, 1 e 2. Ok. É só esses aí, porque não entra o... Agora, se for P de x menor ou igual a 3, aí eu tenho que ir somando. É P de 0 mais P de 1 mais P de 2 mais P de 3. Aí eu tenho que ir somando até chegar lá. Se for P de x menor que 3, vai ser P de 0 mais P de 1 mais P de 2. Vai somando até chegar lá, ok? Daí não entra o 3. Entendido? Então, é sempre assim. Se for maior, você desconta de 100. Se for menor, você vai somando até chegar lá. Ok. Agora eu quero que vocês façam um favor para mim, que vocês entrem. Não sei se vocês chegaram a baixar o aplicativo, mas tem um site que se chama Socrative. Quero que vocês entrem nesse site aí. Socrative. Assim. Não precisa fazer cadastro, nada. Vocês vão entrar lá como estudantes, tá? Vou deixar aqui. Vocês vão entrar e fazer login como estudante e vão colocar esse código que está aqui em cima. Certo?
Rodrigues, 29,97. Rodrigues. Tudo maiúsculo, 29,97. Entra, faz login como estudante e digita Rodrigues 29,97. Por gentileza. Bom, nós temos lá 8 perguntas, tá? Não sei se já deve ter aparecido a pergunta para vocês, provavelmente. Apareceu, né? Sim, foi direto. Foi direto. Então, vamos fazer aqui essa primeira. Vocês vão só colocando as respostinhas aí. A primeira é essa daqui. Em um contador de partículas, passam em média 4 partículas radioativas por milissegundo. Esse código aqui, Paulo Rodrigues 2997. Só entrar como aluno e digitar Rodrigues 2997 maiúsculo. Primeira pergunta está lá. Em um contador de partículas, passam em média 4 partículas por milissegundo. Qual é a probabilidade de entrarem 6 partículas em 1 milissegundo? Então, vamos lá. Sempre faça no mesmo tempo. O lambda tem a ver com o tempo da informação e com o tempo que você está fazendo. Então, nosso lambda diz que é em milissegundos, o que acontece, e lá eu quero saber em 1 milissegundo. Então, tá tranquilo, tá? O que seria? Nós temos aqui o lambda igual a 4, porque passam 4 partículas em 1 milissegundo, e o K igual a 6. Então, sabendo que passam 4, qual é a probabilidade de passarem 6 partículas? Podem responder lá, direto. Deixa eu vendo aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Vou dividir a tela aqui. Pronto. Enzo já está na segunda já. Bom, vamos lá então. Todo mundo já respondeu. Vou mostrar aqui. Olha lá. Já acertaram Alana, Enzo, Guilherme, Isabelle, Enzo Lago, Moisés não, Mirella e Paulo. Vamos dar uma olhada aqui como é que faz isso daqui, tá? Eu tenho ela resolvida aqui no final. Aqui. Então, ó, lambda vale 4 e K vale 6. E elevado a menos lambda, que é menos 4, vezes lambda elevado a K, 4 elevado a 6, divididos por 6 fatorial. 10,42% era a alternativa correta. Não sei que letra que era lá, é que ele mistura, né? Mas é isso. São 4 partículas em 1 milissegundo. Qual a chance de passar 6 partículas? Então, P, K igual a 6, já tá ali. P de x igual a 6 é E elevado a menos 4 vezes 4 elevado a 6 sobre 6 fatorial. 0,1042. 0,1042. Ok? 10,42%. Muito bem, parabéns para quem acertou. 5. Agora vamos lá. Agora eu não vou explicar. Agora vamos tentar fazer sem explicar. Lendo bem certinho para ver o que vocês entendem. Vamos dar uma pensada aqui. O lambda tem que ser o lambda para o tempo que nós estamos querendo, tá? Eu conheço o lambda em 1 minuto. Eu sei que ocorre o quê? Uma por minuto, tá? As mensagens têm duração de 3 minutos. Qual é a probabilidade de terem 2 distorções nessa mensagem? Então, eu tenho que fazer o lambda para o tempo em questão, tá? Se o tempo em questão que eu quero é o tempo de 3 minutos, então eu tenho que fazer o lambda para 3 minutos. Eu já tenho o lambda para 1, eu quero fazer o lambda para 3, ok? Então, se é 1 por minuto, o lambda vai ser 3 em 3 minutos. Confere? Se em cada minuto tem 1 e em 3 minutos tem 3. Então, se é 1 por minuto, então meu lambda vai ser 3 em 3 minutos, certo? Eu quero para 3 minutos, então a gente só vai multiplicar por 3, não precisa nem fazer regra de 3 nem nada aqui. O lambda vale 3, eu quero saber se a chance de haver 2 distorções. Então, ó, normalmente tem uma por minuto. Qual a chance de em 3 minutos terem 2?
tá? Então, é uma probabilidade ali mediana, tá? Vamos lá. P de x igual a... Aqui o K é 2, né? P de x igual a 2 é E elevado a menos lambda vezes... Menos lambda não, vou fazer direto aqui o cálculo. E elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 2 dividido por 2 fatorial, ok? E elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 2 dividido por 2 fatorial. Esse cálculo na HP deve ter dado algo em torno de 22,40%. 0,2240. Então, quem escreveu lá 22,40%, opa, 22,40%, acertou, tá? Oliver não respondeu, Oliver. Aconteceu? Beleza. Vamos para a próxima, então, questão 6. A cada 10 dias, chegam em média 30 navios a determinada doca. Qual é a probabilidade de que em um dia, aleatoriamente escolhidos, cheguem à doca exatamente 4 navios? Então, pensem como que vocês vão fazer com o lambda nesse caso, tá? A cada 10 dias, 30 navios. Em um dia, cheguem 4 navios. Paulo, agora vamos pensar, então. A cada 10 dias, chegam em média 30 navios a determinada doca. Qual é a probabilidade de que em um dia cheguem à doca exatamente 4 navios? Então, a cada 10 dias chegam 30 navios, tá? Então, em 10 dias, 30 navios. 30 navios. Qual a probabilidade de que em um dia, então eu quero para um dia. Em um dia, X navios, não sei quanto. Vou fazer aqui a regrinha de 3, tá? Multiplicando aqui em cruz. Vai ficar X vezes 10 é igual a 30. X é igual a 30 divididos por 10, portanto, X é igual a 3. O que significa que a cada dia chegam 3 navios, normalmente, tá? Então, nosso lambda é igual a 3. Aqui eu tenho 10 dias, eu quero um dia. Então, é só dividir por 10, né? Lambda é igual a 3. Qual é a probabilidade de que em um dia, escolhido aleatoriamente, chegue exatamente 4 navios? Então, lambda é igual a 3, K igual a 4. Ok? P de x igual a K, x igual a 4, é E elevado a menos lambda, que é 3, vezes lambda elevado a K, 3 elevado a 4, dividido por 4 fatorial. E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a K, divididos por K fatorial. 4 fatorial. Então, aqui vai dar aproximadamente, fazendo o cálculo lá na HP bonitinho. Pessoal, se vocês estiverem com dúvida na HP, quiserem que eu faça esse cálculo de novo, passo a passo, só falar que eu faço, tá? Aqui eu vou pegar aqui a resposta, deu 0,1680. Então, se chegam 3 por dia, mais ou menos, a chance de chegarem 4 em um dia é de 16,80%, certo? A maioria acertou essa daqui. Muito bem. Vamos para a próxima, questão 7. A questão 7, eu já deixei assim ela pré-ajeitada, porque a pergunta que está lá é essa daqui, ó. Essa aqui de baixo, tá? Tá lá a pergunta para a última questão só. Então, é assim. A cada 30 dias, chegam em média 10 navios a determinada doca. Qual a probabilidade que um dia escolhido aleatoriamente cheguem 2 navios, 1 navio, nenhum navio? Então, tem que levar em conta o quê? O lambda, tá? O lambda aqui fica diferente. Por quê? A cada 30 dias, 10 navios. Então, ali, na outra questão era o quê? A cada 10 dias, 30 navios. Agora é uma outra doca, que tem uma capacidade para navios maiores. Então, ela consegue operar 10 navios por mês, digamos assim, né? Quanto que vai ser em um dia? Então, agora não ficou a mesma coisa, tá? Ó, se em 10 dias, 30 navios, em um dia, X navios, não sabemos. Então, inverteu agora. Eu quero saber quantos navios em um dia. Multiplicamos aqui. Perdão, é o contrário, né? Eita, professora. É o contrário, não é isso, não. Em 30 dias, 10 navios. Em um dia,
X navios, certo? Essa é a ideia. Em 30 dias, 10 navios. Em um dia, X navios. Agora fazemos a multiplicação em cruz. 30x é igual a 10. X é igual a 10 sobre 30. Portanto, lambda vai ser igual a 1/3. Ok? Tá bom? Lambda é igual a 1/3. Então, a gente vai ter que calcular com o 1/3. Ok? E não com 0,33333. Por quê que não? Porque HP, se você colocar 0,33333, ela vai cortar a resposta, tá? Então, deixa como 1/3 mesmo. Para calcular o 2, por exemplo, vai ficar P de x igual a 2 é E elevado a menos 1/3 vezes 1/3 elevado a 2 divididos por 2 fatorial. Ah, como é que faz esse 1/3 no HP? É bem fácil. Só tem que fazer com atenção, porque é facinho de se confundir também, mas é tranquilo. Ó, vou fazer esse cálculo aqui, ó. E elevado a menos 1/3 vezes 1/3 elevado a 2 divididos por 2 fatorial. Nessa aqui. Existe uma tecla aqui na HP que faz, se você digitar o 3, ela transforma em 1/3, tá? Que é essa teclinha aqui, ó, 1 sobre x. Essa tecla, ela inverte o número, tá? Ela pega o número que você digitou e coloca no denominador. Então, ó, se eu coloco 3 e aperto ela, vira 1/3, tá vendo? Se eu colocar 5 e apertar ela, vira 1/5. Se eu colocar 10 e apertar ela, vira 1/10, tá? Então, 1/3 eu faço como? Eu vou invertendo, eu inverto o número até chegar lá no 1/3. Então, primeiro eu vou fazer E elevado a menos 1/3. Então, eu coloco o 3, inverto, virou 1/3. Negativo e elevo G e de x. Tá lá. Tá? Vou repetir, ó. 3, inverto 1/3. Negativo, menos 1/3. Agora E na x. E na x, ok? Isso aqui é E elevado a menos 1/3. Agora eu vou fazer 1/3 ao quadrado. 3, inverte, virou 1/3. 2 elevado. Isso é 1/3 ao quadrado. Agora multiplico, vezes. Que eu fiz 1/3, E elevado a menos 1/3 vezes 1/3 ao quadrado. Agora eu divido por 2 fatorial. 2, N fatorial, e divido. Ok? Esse primeiro aqui deu 3,98%. Ok? Todos eles aqui. O Enzo já terminou tudo. Que sem graça que você é, Enzo. Você nem esperou eu. Brincadeira. 3,98%. 3,98%, ok? Aí, para um navio, é a mesma coisa. E elevado a menos 1/3, E elevado a menos 1/3, vezes 1/3 elevado a 1, dividido por 1 fatorial. Então, o que eu fiz aqui nessa? Eu coloquei os resultados de 2, 1 e 0, tá? A gente calculou. Aqui eu calculo, seguindo esse mesmo padrão, eu vou calcular para a probabilidade de chegar em 2 navios, 1 navio e nenhum navio. 2, 1 e 0. O que eu quero? Eu quero 3 ou mais. Então, eu quero P de x maior ou igual a 3. É isso aqui que a gente tem que fazer. Lá na pergunta do Socrativo, tá isso aqui. Qual a probabilidade que chegue em 3 ou mais navios? Então, é esse último aqui. Esse último aqui que eu quero que vocês calculem para mim. Com base no que a gente já tem. 3 de cima aqui, tá? Então, vejamos aqui. O cálculo, pessoal, ficou tranquilo? Como que calcula para 1/3? Às vezes, se você colocar um monte de 3, 3, 3, 3, 3, de repente dá certo, tá? Ele não perde muita casa decimal. Mas é importante que vocês aprendam a fazer o cálculo com 1/3 também, que daí fica preciso, super precisa a resposta, tá? Ó, o P de x maior ou igual a 3 é 1 menos P de x menor que 3, certo? Então, isso vai ficar 1 menos o P de 0 mais o P de 1 mais o P de 2. Ok? É só somar esses aqui todos e subtrair de 1. Então, vai ficar assim, P de x maior ou igual a 3, vai ficar 1 menos
o P de 0, que é 71,65, 0,7165, mais o P de 1, que é 23,88, mais o P de 0, de 2, que é de 0,0398. 0,0398, ok? 0,0. 0,0398, ok? E somamos tudo isso aqui. Somando tudo isso, subtraindo de 1, é para dar, deixa eu ver aqui, é para dar 0,0049. Ou seja, a probabilidade de chegar em 3 ou mais navios é de 0,49%. 0,49%. Certo? É isso. Muito bem. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Até aqui? Quem não acertou, foi o que deu de errado? Oi, pode falar. Eu disse que eu errei, mas acabei entendendo. Ah, tá. Beleza, tá tranquilo, né? Não é tão difícil. Bom, são 9h50. Beleza, estamos de volta. Estamos de volta, vi que vocês estão já fazendo. Então, vou colocar aqui a questão número 8. Eu não sei como está a pergunta lá, se é de todas elas ou não. Eu não coloquei para todas as perguntas. Isso. Chamadas telefônicas são recebidas a taxa de 48 por hora no constante certa empresa. Calcule a probabilidade de receberem 3 chamadas em um intervalo de 5 minutos. Então, é a letra A que está lá, tá? Letra A. Então, 3 chamadas são 48 por hora. Eu quero saber qual a probabilidade de ter 3 chamadas em 5 minutos. Então, aqui tem que fazer aquela mudança no lambda, tá? Tem que fazer a mudança no lambda porque a gente está querendo para 5 minutos e não para horas, como está definido aqui na pergunta. Então, a gente vai trabalhar com lambda. Primeiro você transforma, se é 48 por horas, quanto vai ser em 5 minutos? Você pode fazer uma regra de 3 assim, ó. 48 em 60 minutos, x em 5 minutos, tá? Ou você pode dividir por 60 para descobrir quanto que é em 1 minuto e multiplicar por 5 para saber quanto que vai ser em 5 minutos. Que alguns já fizeram. Então, vou esperar um pouquinho mais, daí eu já faço com vocês, tá? Falta Isabelle, Moisés e... Isabelle e Moisés, praticamente. Beleza. Vamos ver, então. São 48 em 1 hora. Lembrando que, né, faça na mesma unidade de tempo. 48 em 1 hora quer dizer que vai ficar... vai dar 0, que vai ser igual a 0,8 por minuto. 0,8 por minuto. Por minuto eu multiplico por 5, né? 0,8 vezes 5 vai dar 4. Então, lambda é igual a 4 em 5 minutos. A pergunta lá era qual mesmo? Era 3 chamadas em 5 minutos. A igual a 3. Ou 3. Então, de x igual a 3 é 4 vezes 4 elevado a 3, dividido por 3 elevado a menos 4, vezes 4 elevado a 3, divididos por 3 fatorial, que vai dar 0,1954. Ou seja,
É 19,54% a probabilidade de receber 3 chamadas em 5 minutos, certo? Essa foi a letra A. Para a letra B, semelhante, né? Só que aqui é 15 minutos, então mudou o lambda de novo. O lambda agora vai ser outro valor, vai ser mais 5 minutos. Questão 6. Podem fazer aí que eu espero. Agora o lambda é um lambda. Aqui, ó. Se são 48 em 60 minutos, vai ser quanto em 15 minutos? Então, quantas serão em 15 minutos? Então, eu já sei aqui da anterior que são 0,8 por minuto, né? 0,8 por minuto. Então, é só fazer 0,8 vezes 15, que eu já tenho lambda, né? São 12. São 0,8 por minuto, são 12 em 15 minutos. Então, meu lambda é igual a 12, certo? 12 em 15 minutos. Agora, vamos calcular aqui. P de x igual a... Quantas eram 10 chamadas em 15 minutos. P de x, K igual a 10. P de x igual a 10 é E elevado a menos 12 vezes 12 elevado a 10 dividido por 10 fatorial. E elevado a menos 12 vezes 12 elevado a 10 divididos por 10 fatorial. Essa conta deu 0,1048, ou seja, 10,48%, ok? E na C, que é a próxima ali, é o quê? Suponha que não tenha nenhuma chamada em espera no momento. Se a telefonista demorar 5 minutos para completar a chamada atual, quantas ligações permanecerão em espera nesse tempo? Então, nós sabemos que em 5 minutos tem quantas ligações? Primeiro, a gente tem que ver isso aqui. Em 5 minutos, são quantas ligações? Sabemos que são 0,8 por minuto, né? Então, em 5 minutos vai ser quantas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual é a probabilidade de não haver nenhuma? Então, uma vez que eu souber qual é o lambda, a primeira parte da pergunta é justamente o lambda aqui, certo? Uma vez que eu souber o lambda, eu quero calcular o lambda para k igual a 0, ou seja, nenhuma chamada. Beleza, vamos lá então. Em 5 minutos são quantas ligações? Então, a gente vai fazer 0,8 vezes 5, né? 5 vezes 8, 40, então vai ser 4 ligações, tá? Em 5 minutos, há de ter 4 ligações em espera. Então, nosso lambda vale 4. Vale 4. A probabilidade de ter, na média, haveriam 4 ligações em 5 minutos. Qual é a chance de não ter nenhuma? Então, não ter nenhuma ligação. Então, eu quero para cá igual a 0, tá? Então, vai ser P de x igual a 0, é E elevado a menos 4, vezes 4 elevado a 0, divididos por 0 fatorial. Então, aqui se resume ao cálculo de E elevado a menos 4. De E elevado a menos 4. E elevado a menos 4 dá 0,0183. 0,0183, ou seja, 4 ligações e 1,83%. 1,83%, certo? Difícil, fácil, o que vocês estão achando? Tá tranquilo? A minha maior dificuldade é definir quem é um lambda, essa relação. O lambda, Boa. o lambda complica um pouco. O Tem lambda algumas... complica. O cálculo é simples, né? Mas o lambda tem que ter um pouquinho de ali, um fino traço com o lambda. Bom, se nenhuma chamada está em processamento no momento, qual é a probabilidade do telefonista ter 3 minutos de descanso sem ser interrompida? Então, o que significa isso? 3 minutos de descanso quer dizer não ter nenhuma chamada em 3 minutos, ok?
que ela tenha 3 minutos de descanso. Então, quer dizer, 0 chamadas em 3 minutos, ok? Então, nosso lambda. Normalmente, quantas chamadas ocorrem em 3 minutos? Aí nós temos lá, lambda é 0,8 por minuto. Eu quero 3 minutos. É o tempo que eu quero que ela tenha de descanso. Então, é 3 minutos. Então, vai ficar 0,8 vezes 3. Nosso lambda vai ser 3,824. 2,4. Esse é o lambda, ok? Então, nesse lambda, eu quero 0 chamadas. Então, P, o meu K vai ser 0. Nenhuma chamada em 3 minutos. 3 minutos de descanso, quer dizer que nesse tempo não vai ter chamada nenhuma, sabendo qual que é normalmente a frequência das ligações nesse período. Então, vai ficar P de x igual a 0, é E elevado a menos 2,4, que é lambda, vezes 2,4 elevado a 0, dividido por 0 fatorial, ok? E aí vai dar aproximadamente 0,0907. Ou seja, a probabilidade de que ela tenha 3 minutos de descanso é de 9,07%. Legal? Eu deixei aqui para vocês todas elas resolvidas, tá? Eu fiz, não tinha na resolução no slide, na questão lá, mas eu deixei resolvida aqui. Não ficou muito bom, mas tá aqui a questão 4, a questão 5, a 6 ficou mais ou menos, a 7 também ficou mais ou menos aqui, eu fiz no bloco aqui de rascunho. E a 8 também está aqui resolvidinha mais ou menos, cada uma delas, beleza? É isso. Então, nós temos uma listinha para essa aula. Tem 4 exercícios, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Tem 4 exercícios. Ah, tá abrindo, só um pouquinho. Tá tudo lá no AVA, tá? Se vocês procurarem lá, tá tudo lá. Então, aqui, a questão 1. Suponha que o número de erros tipográficos em uma página de um livro tem a distribuição de Poisson com parâmetro lambda igual a 1. Ou seja, é um erro por página. Não um erro por página. Então, já foi dado o lambda, né? Calculado aqui o lambda, fornecido lambda igual a 1. Então, calcule a probabilidade de que, aqui já coloquei as respostas antes, uma página contenha um erro, uma página não contenha erros, ou seja, 0 erros, pelo menos um quer dizer maior ou igual a 1, tá? Pelo menos um é x maior ou igual a página contenha 2 ou 3, então é x igual a 2 mais x igual a 3. E, no máximo, um erro na página. Então, no máximo 1 quer dizer ou 0 ou 1, tá? É menor ou igual a 1. Número 2. Caminhões chegam ao depósito à razão de 2,8 caminhões por hora. Então, 2,8 em uma hora. Determine a probabilidade de que cheguem 3 ou mais caminhões. 3 ou mais quer dizer x maior ou igual a 3, tá? Em 30 minutos, em 1 hora, em 2 horas. Então, aqui, na número 2, o que vai mudar são os lambdas, tá? Presta atenção, porque os lambdas serão diferentes para cada uma das questões. Sempre vai ser o mesmo K, o K vai ser maior ou igual a 3, mas o lambda vai mudando, porque aqui é meia hora, aqui é 1 hora, aqui é 2 horas, ok? Número 3. O número de falhas diárias de um computador é uma variável aleatória que segue a distribuição de Poisson, com média de 0,006. 0,06. Determine a probabilidade desse computador funcionar durante um mês sem qualquer falha, com apenas uma falha. Então, aqui está falando que a média de 0,06 provavelmente deve ser no mesmo período, já que não foi formado um período diferente. Então, deve ser 0,06 por mês também, da mesma maneira. Então, como aqui não foi definido um valor diferente para cada intervalo, vamos usar o mesmo lambda para todos, tá? Número 4. Os defeitos em smartphones novos ocorrem em razão de 0,1 defeito por aparelho. 0,1 defeito por aparelho.
aparelho. E a distribuição dos defeitos é de Poisson. Determina a probabilidade de que um smartphone qualquer tenha um ou mais defeitos. Então, aqui é 0,1 por aparelho. E qual a probabilidade de que tenha um ou mais? Isso aqui é bem tranquilinho. Beleza? Eu acho que tá fácil. Tá fácil para fazer. Dá tempo de fazer nessa uma hora que falta de aula aí ainda? Dá tempo de vocês fazerem tranquilamente. Criei aqui a lista toda. Que é bem facinho, bem tranquilinha essa parte aqui. Vou deixar aqui na tela, tá? Se vocês precisarem falar comigo, é só chamar. Eu deixo a reunião ativa aqui. É só chamar aqui que eu respondo. Beleza? Alguma dúvida, Beleza. pessoal? Quem quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, professora. Pode falar. Existe algum macete que a gente pode pensar sobre como definir o lambda ou só na prática vai solucionar mesmo? Olha, o lambda é mais fácil fazendo por regra de 3. Por regra de 3 você não erra nunca. Porque a regra de 3 assim, ó. Aqui, ó. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, que tem que mudar o lambda. Deixa eu pegar aqui esse 2, ó. 2,8 por hora quer dizer que são 2,8 caminhões em uma hora, né? Eu quero saber em 30 minutos. Então, aqui eu vou transformar em 60, né? 60 minutos. Vai ser quanto em 30 minutos? Sempre dá pra fazer por regra de 3. Deixa eu fazer mais bem feito, ó. São 2,8 caminhões. E aqui o tempo, vou colocar. 2,8 caminhões em 60 minutos. Ok? Quantos caminhões serão em 30 minutos? X caminhões em 30 minutos. Regra de 3 sempre dá certo. Como que eu sei que eu preciso de 30 minutos? Porque aqui está dizendo, né? Num período de 30 minutos. Num período de 1 hora, então usa o mesmo. Num período de 2 horas. Então, aqui você vai colocar 120 minutos. 2 horas. Entendeu? O lambda tem que estar na mesma unidade de tempo ou de espaço que a informação dada na pergunta. Se aqui está dizendo 2,8 por hora, então você tem que ter na mesma unidade do que você precisa no teu intervalo considerado ali. 30 minutos, 1 hora ou 2 horas. Ficou claro ainda ou não? Ficou claro, professora. Muito obrigado. Ficou? Se precisar de ajuda, chama. Vou estar aqui, tá? Beleza. Obrigado, professora. Beleza? Obrigada, gente, pela atenção. Deixo aqui a reunião ativa. Precisando é só chamar.